Hoje vamos abordar um tema que desperta bastante curiosidade e que, frequentemente, é envolto em certo mistério. O que acontece no corpo de um homem quando ele passa um longo período sem atividade sexual? Essa é uma pergunta comum, mas, como você verá, a resposta é muito mais complexa do que parece. Quando falamos de abstinência sexual, não estamos apenas nos referindo à falta de relações íntimas. Trata-se de um conjunto de mudanças que podem ocorrer tanto no nível físico quanto emocional, e que vale muito a pena entender em detalhes. Para começar, vamos falar sobre os espermatozoides, aquelas pequenas células microscópicas que têm a função de garantir a continuidade da espécie. Mas o que acontece com eles quando um homem não ejacula regularmente? Ao contrário do que muitos imaginam, os espermatozoides não ficam acumulados no corpo indefinidamente. Nosso organismo possui um sistema natural de reciclagem que impede qualquer tipo de acúmulo. Pense nisso como uma renovação constante. Os espermatozoides mais antigos são naturalmente degradados e seus componentes reaproveitados para a produção de novas células. Esse ciclo contínuo mantém o equilíbrio do sistema reprodutivo masculino e garante que tudo funcione corretamente, mesmo sem a prática de atividade sexual. Agora, vamos falar sobre o sêmen, o fluido que transporta os espermatozoides e que é composto por uma mistura bastante complexa. Ele é produzido por diversas glândulas, como a próstata e as vesículas seminais, e contém açúcares, proteínas, minerais e outras substâncias essenciais para nutrir e proteger os espermatozoides durante seu trajeto. Quando um homem não ejacula, a produção de sêmen não para completamente, mas diminui de forma significativa. Nesse caso, o fluido que não é liberado é reabsorvido pelo corpo, sendo reciclado de maneira semelhante aos espermatozoides. Ou seja, não há qualquer risco de superlotação no sistema reprodutivo. E a próstata, aquela pequena glândula que pode trazer preocupações para muitos homens à medida que envelhecem. Existe uma crença popular de que a falta de atividade sexual pode aumentar o risco de problemas relacionados à próstata, como hiperplasia benigna ou até mesmo câncer. Contudo, será que isso realmente é verdade? A relação entre a atividade sexual e a saúde da próstata é mais complexa do que parece. Alguns estudos indicam que uma frequência maior de ejaculações pode ter um efeito protetor contra problemas prostáticos. Por outro lado, outras pesquisas não identificaram uma ligação direta e consistente. O que sabemos com certeza é que adotar um estilo de vida saudável, com uma dieta balanceada e prática regular de exercícios físicos, é essencial para manter a saúde da próstata, independentemente da frequência de atividade sexual. Agora, vamos abordar uma questão que preocupa muitos homens: o tamanho do pênis. Este tema é rodeado por diversos mitos, sendo um deles a crença de que a falta de atividade sexual pode fazer o pênis encolher ou perder tamanho. Na realidade, isso não é verdade. O tamanho do pênis é determinado geneticamente e não sofre influência direta da frequência de relações sexuais ou ejaculações. Contudo, com o passar dos anos, é possível observar uma leve redução no tamanho devido à perda de elasticidade dos tecidos. Esse é um processo natural relacionado ao envelhecimento, não à falta de atividade sexual. Falemos agora sobre libido, o desejo sexual que nos motiva a buscar a intimidade. Quando um homem permanece por longos períodos sem atividade sexual, é comum que a libido diminua gradualmente, como se fosse um músculo que se enfraquece quando não é utilizado. Porém, essa redução não é permanente. Retomar a atividade sexual ou mesmo a prática de masturbação pode reativar o desejo. Além disso, hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios e um bom controle do estresse, também contribuem significativamente para a manutenção da libido. Sobre as ereções, elas também podem sofrer alterações durante períodos de inatividade sexual. A frequência das ereções pode diminuir, o que é natural, especialmente com o avanço da idade, quando é comum que as ereções sejam menos frequentes ou menos rígidas. Entretanto, isso não significa que a capacidade de ter ereções desapareça. As ereções noturnas, que ocorrem espontaneamente durante o sono, são um indicativo de que o sistema circulatório e nervoso responsável pela função erétil continua funcionando adequadamente. Outro ponto relevante são os hormônios, especialmente a testosterona, que desempenham um papel crucial no desejo sexual e em várias funções corporais. A falta de atividade sexual pode influenciar nos níveis desse hormônio. Alguns estudos sugerem que a prática regular de atividade sexual pode ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. Contudo, a relação entre atividade sexual e níveis hormonais é complexa e ainda não é completamente compreendida. Por fim, é importante considerar a saúde emocional. A ausência de atividade sexual pode afetar o humor e o bem-estar emocional. A intimidade física e emocional vivenciada durante as relações sexuais estimula a liberação de endorfinas,
substâncias químicas que promovem sensações de prazer e felicidade. Sem essas experiências, é possível que sentimentos de solidão, frustração ou até mesmo quadros depressivos se manifestem. Por isso, manter relacionamentos afetivos, cultivar a autoestima e adotar hábitos que promovam o bem-estar mental são aspectos fundamentais para minimizar esses impactos. É importante lembrar que a sexualidade desempenha um papel significativo na vida de muitas pessoas e que sua ausência pode, sim, trazer impactos emocionais. Por isso, compreender os aspectos naturais desse tema é fundamental para o bem-estar físico e mental. Vamos falar agora sobre os sonhos molhados, aquelas ejaculações involuntárias que acontecem durante o sono. Durante períodos prolongados de abstinência sexual, é comum que a frequência desses episódios aumente. Essa é a maneira natural do corpo de lidar com o excesso de sêmen acumulado. É importante reforçar que os sonhos molhados não trazem prejuízo algum à saúde. Na verdade, eles podem funcionar como um mecanismo para aliviar a tensão sexual acumulada. De forma geral, a falta de atividade sexual pode desencadear diversas mudanças no corpo masculino. Entre elas estão a diminuição da libido, a redução na frequência das ereções, possíveis alterações hormonais e até impactos no humor e no estado emocional. No entanto, é fundamental compreender que cada pessoa responde de maneira única à ausência de sexo. O mais importante é priorizar um estilo de vida saudável e procurar orientação profissional caso essa falta comece a afetar negativamente o bem-estar físico ou emocional. Agora, passemos a falar sobre a masturbação, uma prática muitas vezes cercada por mitos e tabus. A masturbação é uma forma natural e saudável de explorar a sexualidade e aliviar a tensão sexual. Ao contrário do que muitos mitos sugerem, ela não traz efeitos negativos à saúde. Pelo contrário, pode trazer benefícios como redução do estresse, melhora do humor e até mesmo aumento da qualidade do sono. Embora não substitua as relações sexuais com o parceiro, é uma alternativa viável para satisfazer as necessidades sexuais, seja na ausência de um relacionamento ou como uma forma de autoconhecimento. Mudando de tema, vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Como o próprio nome sugere, essas infecções são transmitidas principalmente por meio do contato sexual. É lógico pensar que a falta de relações íntimas reduz drasticamente o risco de contrair doenças. No entanto, é importante lembrar que algumas dessas doenças podem ser transmitidas pelo simples contato pele a pele. Isso significa que, mesmo sem penetração, o risco de transmissão não é completamente eliminado. Outro ponto importante são as infecções do trato urinário que afetam a bexiga e a uretra. Nos homens, a ausência de atividade sexual não tem impacto direto no risco de desenvolver infecções. Essas infecções geralmente estão associadas a outros fatores, como problemas na próstata ou presença de bactérias na uretra. É interessante notar que, enquanto a atividade sexual pode aumentar o risco de infecções em mulheres, essa relação não se aplica aos homens. Agora, vamos abordar a vasectomia, um procedimento cirúrgico que impede os espermatozoides de saírem do corpo durante a ejaculação. Essa intervenção não afeta a produção de sêmen nem a capacidade de ter ereções. A única diferença é que, após a vasectomia, o sêmen ejaculado não contém espermatozoides. Trata-se de um método eficaz e permanente de contracepção. Por fim, vamos falar sobre a ejaculação precoce, uma condição caracterizada pela ejaculação antes do momento desejado. Muitas pessoas acreditam que a falta de atividade sexual pode causar ou agravar essa condição, mas não é bem assim. A ejaculação precoce geralmente está associada a fatores psicológicos, como ansiedade e estresse, e não à frequência das relações sexuais. Esses tópicos mostram que, embora a sexualidade seja parte importante da vida, existem muitos mitos que precisam ser desmistificados. Manter-se informado e buscar ajuda especializada quando necessário são passos essenciais para uma vida sexual e emocional mais saudável. A atividade sexual regular pode, de fato, contribuir para o controle da ejaculação precoce, mas não é a única solução. Existem várias abordagens, incluindo técnicas terapêuticas, estratégias comportamentais e, em alguns casos, tratamentos médicos. Agora, vamos falar sobre a disfunção erétil, uma condição que impede o homem de alcançar ou manter uma ereção firme o suficiente para atividade sexual. A falta de atividade sexual pode ser um fator contribuinte, já que, assim como o músculo, o sistema responsável pelas ereções também precisa ser exercitado para manter sua funcionalidade. Contudo, essa condição não é irreversível. Retomar a atividade sexual, seja com parceiro ou por meio da masturbação, pode ajudar a melhorar a saúde erétil. Além disso, é fundamental adotar um estilo de vida saudável, controlar condições médicas subjacentes, como diabetes e hipertensão, e buscar suporte médico sempre que necessário.
Sobre a ejaculação retrógrada, essa condição ocorre quando o sêmen é redirecionado para a bexiga em vez de sair pelo canal da uretra durante a ejaculação. Diferentemente de outras questões, a falta de atividade sexual não tem impacto direto nesse problema. Geralmente, a ejaculação retrógrada está associada a alterações na próstata, cirurgias prévias ou ao uso de determinados medicamentos. Passando para a prostatite, que é a inflamação da próstata, ela pode causar sintomas como dor, dificuldade para urinar e desconforto geral. Assim como no caso anterior, a ausência de atividade sexual não influencia diretamente no desenvolvimento dessa condição. A prostatite é frequentemente causada por infecções bacterianas, mas também pode estar relacionada a fatores como estresse ou inflamação crônica. Agora, um tema de grande preocupação para muitos homens: o câncer de próstata. Esse tipo de câncer é causado por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e relacionados ao estilo de vida. Embora alguns estudos sugiram que a atividade sexual regular possa oferecer um leve efeito protetor contra o câncer de próstata, ela não é um fator determinante. Isso significa que, mesmo com níveis baixos de atividade sexual, outros hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada e a prática de exercícios, podem ser mais eficazes na redução do risco. Antes de continuarmos com este vídeo, eu preciso te perguntar: você está se sentindo cansado, tendo dificuldades para ganhar músculos ou lidando com a diminuição da libido? Então é hora de agir. Apresentamos a você o Guia da Potência Masculina com 50 receitas naturais de sucos de shakes para impulsionar a testosterona. Este book, repleto de receitas deliciosas e fáceis de fazer, é a solução definitiva para aumentar seus níveis de testosterona de forma natural para que você se sinta com mais energia, mais forte e confiante todos os dias. Adquira agora mesmo clicando no link do primeiro comentário fixado. Agora, vamos voltar ao vídeo. Por fim, é essencial entender que a falta de atividade sexual pode ter diferentes impactos no corpo de um homem, mas esses efeitos variam de pessoa para pessoa. Enquanto algumas podem experimentar mudanças significativas, outras podem não sentir nenhum impacto perceptível. O mais importante é focar em um estilo de vida saudável, com boa alimentação, exercícios regulares e controle do estresse. E se a ausência de atividade sexual estiver causando desconforto físico ou emocional, não hesite em procurar ajuda profissional para avaliar e cuidar do seu bem-estar. Se esse tema foi relevante para você, não se esqueça de curtir o vídeo. Compartilhe também esse conhecimento com amigos e familiares. A informação transforma vidas. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.